Irmãos, abram as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo número 14. Nós vamos ler apenas um versículo. Versículo número 1, e diz assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Amém, queridos? Muito bem. Esse momento aqui, Jesus está olhando para os seus discípulos, e é um momento em que ele está próximo de ser preso, de passar pelo momento da sua paixão, crucificação, morte. E a preocupação de Jesus nesse momento, se a gente pode chamar de preocupação, mas a intenção era fortalecer, na verdade, o coração dos seus discípulos, é de olhar para eles e ver que eles poderiam estar, logo após a sua prisão e crucificação, estar sendo desmotivados na caminhada cristã. Ou seja, a preocupação é a pessoa que sofre uma decepção muito grande, ela pode chegar ao ponto de abandonar sua fé. E o que Jesus então está olhando aqui é exatamente isso. E ele está confortando os seus discípulos, preparando para que eles não perdessem a sua fé, né? Ou esta motivação que nós estamos chamando, para seguir em frente, depois de todo o trabalho de discipulado que Jesus teve ao longo de 3 anos. De repente, eles poderiam se desmotivarem, desistirem da caminhada, e o projeto da igreja não ir para frente. É claro que isso não iria acontecer, né? Mas a gente olha aqui o texto e percebe que há uma tendência desse coração, e não apenas uma tendência, porque quando a gente vai ver nos textos, logo após a crucificação de Jesus, há praticamente uma debandada desses discípulos. Por exemplo, Tomé não estava na reunião de oração, que eles estavam ali trancados no cenáculo, com medo de serem presos, mas Tomé não estava no momento que Jesus estava lá, apareceu por lá. Quando a gente olha, por exemplo, os 2 discípulos que estavam voltando para casa no caminho de Emaús, eles estavam indo embora. Ou seja, eles passaram por uma decepção, porque eles colocaram toda a esperança na pessoa de Jesus. De repente Jesus foi morto, crucificado, e aí estavam debandando. É exatamente sobre isso que Jesus está falando aqui, né? Aquela sensação de muitas vezes você está debaixo do cuidado, do acolhimento de uma pessoa, e de repente você sabe que vai perder aquela pessoa, e você fica desesperado muitas vezes. É como, né, você está acostumado, está dentro de casa, você tem casa, comida, roupa lavada, seu pai e sua mãe cuidando de você, e de repente você tem que sair de casa. Com você aquela preocupação, e agora, né? Aqueles que cuidavam de mim, tinham todo o cuidado comigo, agora não vou ter nessa caminhada. É como se, de repente, aquela pessoa que dedica mais tempo a você, no cuidado com você, de repente tivesse uma doença terminal, e você estava vendo ali essa pessoa ir embora, e você diz assim: e agora? Como eu vou ficar sem essa pessoa? É esse momento que os discípulos estavam enfrentando, essa perspectiva da ida de Jesus morrer, ser crucificado, embora a promessa de Jesus que voltaria, que iria ressuscitar, mas eles não acreditaram.
E eles então estavam passando por esse momento de enfrentamento de uma situação muito difícil na vida deles. Jesus estava confortando ali o coração desses discípulos. Para quê? Para fortalecer, para que eles pudessem continuar a caminhada, sabendo que Jesus estaria ali com eles. E eu fico pensando, irmãos, eu estava pensando nesse texto, porque é muito comum a gente se deparar com pessoas que chegam para a gente e dizem assim: não, eu já fui crente, né? Ah, eu já fui da igreja tal. E aí, meu irmão, por que você saiu? Eu saí porque o nosso líder teve um caso extraconjugal e eu fiquei decepcionado, eu saí da igreja. Então a pessoa ficou decepcionada, ele estava colocando toda a fé e crédito naquele seu líder espiritual, e de repente aconteceu e a pessoa se desmotivou, saiu da igreja, deixou a fé. É como os irmãos que muitas vezes estão na igreja, mas eles estão muito mais observando os outros irmãos do que propriamente está ali para cultuar a Deus. De repente o irmãozinho fala uma coisa que não deve, ou faz uma coisa que não devia fazer, e a pessoa não se agrada, né? E aí perde o interesse pela caminhada pela igreja. Eu vejo nesse texto, irmãos, essa preocupação, né? Esse momento que muitas vezes o crente passa por fortes tribulações, por problemas sérios às vezes na vida, por muitas vezes você está orando por algo que você está querendo e você não recebe, e você se decepciona com Deus. Às vezes você está numa situação muito complicada, circunstâncias difíceis, você está orando ao Senhor, mas o propósito do Senhor é outro, a vontade do Senhor é outra, e você não recebe, você simplesmente se decepciona. E você larga, você deixa a igreja. E as perguntas que a gente faz, a pergunta diante desse texto é: por que nós abandonamos a nossa fé? Por que muitas vezes, diante de tempestades, em vez de nós estarmos mais firmes aos pés da cruz, em vez de estarmos mais próximos do Senhor para nos fortalecer, como Davi fazia, né? Por que nós simplesmente deixamos tudo? Então, por que facilmente a gente abandona a fé, né? O que pode afetar a fé de uma pessoa que um dia declarou a sua fé a Jesus? E eu quero pensar sobre isso com vocês, porque passa por muitos motivos. Se a gente for conversar com alguém que já passou por isso, eles vão dizer: não, eu estou decepcionado com os líderes da igreja, ou eu estou passando por dificuldades, eu estou passando por sofrimentos. Às vezes o medo de que algo possa acontecer, e aquela insegurança diante da vida que nós estamos enfrentando, a própria falta do entendimento, do conhecimento do que é verdadeiramente a fé, conceito de fé. Quando a gente não está firme nesse conceito, não sabe exatamente o que é a fé, a gente abandona a nossa fé. E o que eu quero conversar com vocês, irmãos, nessa noite, é que a gente possa sair disso. Porque muitas vezes essas situações nos afastam de Deus, das promessas de Deus, né? Essas situações levam a gente a duvidar do amor de Deus, do poder de Deus sobre a nossa vida, né? Sobre as situações, sobre as circunstâncias. E nós muitas vezes não estamos preparados, né, para enfrentar. Então a gente precisa refletir um pouco sobre isso. Essa dúvida que Jesus está levantando aqui sobre o coração daqueles discípulos é a mesma dúvida que pode passar pelo coração de alguém da nossa igreja, né? E nós precisamos então falar um pouco sobre isso. E a primeira coisa que eu quero pensar com os irmãos é saber o que é a fé. De onde é que vem a fé? O que é fé, né? Porque muitas pessoas se apegam àquele conceito que está em Hebreus capítulo 11, versículo 1.
Mas aquilo ali é um conceito. Porque fé não é apenas algo que é conceitual. Fé é uma atitude, é uma ação. Fé é um movimento dentro de nós. A fé é a faísca que nos une a Deus. É aquele elo que faz com que nós passamos agora a pertencer e a andar com o Senhor. Então, a fé não é algo pessoal. Começa por aí. Fé não é algo pessoal. Pessoal no sentido de dizer assim, não, eu quero ter fé. Não, eu não quero ter fé. Não, eu quero ter fé, eu acredito. Não é algo que vem da minha mente. É algo que não está dentro de nós. A fé não é pessoal. Não é? Porque existem pessoas, eu conheço pessoas que dizem assim, que gostaria muito de ter fé, mas não consegue. A Aline é amiga, ou era, não sei se ela já faleceu, de uma escritora muito famosa, e ela dizia, conversando com ela, que ela se esforçava em ter fé, mas não conseguia ter fé. Então, na verdade, a fé não é pelo meu esforço, não é porque eu quero, não é porque minha mente, né? A gente não pode confundir fé com pensamento positivo. Não é porque eu estou focado em algo, em Deus, que eu passo a ter uma fé, né, em Deus. Muitas pessoas acham bonito até que a fé que consegue enxergar nos outros, porque a fé ela é visível. A fé, quando você vive a fé, é algo que os outros enxergam, ela é visível, e muitas pessoas sentem esse desejo de ter a mesma fé que a gente enxerga nos outros, mas não conseguem. O que será, irmãos? É porque nós temos conceitos errôneos sobre fé, e muitas vezes colocamos a fé, ou direcionamos a fé para locais errados, ou para a fundamentação errada da fé. Por exemplo, por que muitas vezes nós nos decepcionamos com pessoas? E nós abandonamos a fé porque nós nos decepcionamos com pessoas. Porque a nossa fé está direcionada para as pessoas. Não é? Quando nós direcionamos a nossa fé e focamos a nossa fé em cima de uma pessoa, essa pessoa falível, ela pode errar, ela pode pecar, ela pode cometer um desatino moral, e nós nos decepcionamos e abandonamos a fé. No meio evangélico é muito comum isso, porque as pessoas acreditam muito mais nos outros do que em si mesmo. Acreditam tanto nos outros que não são capazes nem de entrar em oração na presença de Deus para pedir as coisas, tem que pedir para o outro. Então você terceiriza a sua fé. Porque você acredita no outro. Então, quando você coloca a sua fé nos outros, principalmente naquelas pessoas que nos impressionam, que apresentam muitas vezes poderes mágicos, né, uma vida piedosa, essas pessoas um dia podem nos decepcionar. E quando uma pessoa dessa cai, arrasta muita gente com ela. Muita gente. Nós já tivemos grandes nomes no Brasil, no mundo todo, mas eu estou falando no Brasil, de pessoas que eram veneradas, ídolos evangélicos, pastores consagrados, mas ídolos, e que quando caíram, foi uma decepção na igreja, muita gente saiu. E vocês sabem, quando eu falo, logicamente a mente de vocês já se direcionou a uma pessoa que você conhece. Não precisa dizer nomes. Então, quando você fundamenta a sua fé em cima de pessoas, você pode, em algum momento, ser abalado, né, na sua fé, e aí você vai abandonar a fé por causa daquela pessoa. Tem um outro fator, quando você direciona a sua fé a milagres. A gente vê na Bíblia,
Jesus realizando muitos milagres, muitas pessoas foram curadas. Mas no final do seu ministério, aquela multidão de pessoas que andava com Jesus, ou atrás de Jesus, sumiram. Depois da sua ressurreição, quando houve ali a descida do Espírito Santo, que a igreja de Jesus Cristo se organizou, só existiam 120 discípulos de Jesus. Daqueles milhares de multidões, pessoas que Jesus curou, Jesus tratou das suas doenças, os milagres, os cegos que passaram a ver, os coxos que passaram a andar, os leprosos que foram purificados. Onde estavam essas pessoas? Então, quando muitas vezes nós esperamos um milagre e esse milagre não acontece, porque não é a vontade de Deus, a vontade de Deus não é a nossa vontade, a vontade de Deus ela é boa, é agradável, perfeita, ela é diferente da nossa, porque se Deus enxerga que a nossa vontade não está de acordo com a sua vontade, o seu propósito, Ele não vai fazer. E às vezes você está orando pela cura de alguém, essa pessoa morre. Às vezes você está orando por uma relação, que aquela relação perdure e se acaba. Você está orando pela conversão de alguém e essa conversão não acontece. Então, sua fé focada em resultados, sua fé focada nos milagres, na esperança de que o milagre aconteça. Você pode se decepcionar porque Deus só vai fazer aquilo que é da vontade dele, quando Ele quer, no tempo dele, quando Ele quer. E isso pode também levar à decepção. Às vezes você está fundamentando a sua fé na prosperidade. Se você não prospera, Deus quer que eu seja pobre, e você começa então a murmurar contra Deus e a se decepcionar, porque Deus não está elevando o seu status social, certo? Então você pode se decepcionar. O jovem rico ele era uma pessoa próspera, não é isso? Era uma pessoa próspera, mas a fé dele foi zero, porque a fé dele estava no dinheiro, na prosperidade dele, não estava em Jesus Cristo. Depois você pode ser uma pessoa cheia de confiança, uma autoconfiança muito extrema, e você põe a sua fé, mesmo você dizer, não, eu creio em Deus, mas você acredita muito mais em você, naquilo que você é capaz de fazer, do que propriamente naquilo que Deus pode fazer, em você ou através de você. O apóstolo Pedro era uma pessoa extremamente confiante, e quando Jesus falou que ia ser preso e que ia passar por aquele momento difícil, ele disse que não ia abandonar Jesus de jeito nenhum. Não, Senhor, pode deixar comigo aqui, eu resolvo a parada. Cheio de autoconfiança. E ele negou Jesus 3 vezes. Então, muitas vezes a nossa fé está fundamentada em nós mesmos. Não, pastor, não é assim. Às vezes você está dizendo que tem fé, mas a sua fé está em você. E todas as vezes, portanto, que você passa por uma decepção em algum desses fatos, onde realmente está fundamentada a sua fé, você é capaz de abandonar. Então a gente precisa entender que a fé é um dom de Deus. Não é porque eu quero ter fé, não é porque eu fundamento a minha fé em alguma coisa, mas a fé, irmãos, ela é um dom de Deus. O texto que está em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, diz o seguinte: todo mundo sabe esse texto de cor. E ele diz assim: porque pela graça sois salvos mediante o quê? A fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então esse texto traz algumas implicações para a gente poder entender a fé. O texto diz assim:
Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós. O termo aqui no português é isto. Então isto é aquele que está mais perto. Não é a graça, mas é a fé. A fé é um dom de Deus. É isso que o texto está dizendo aqui. Então a fé é um dom de Deus. E por ser um dom de Deus, irmãos, nós não podemos perdê-la, porque a ação de Deus sempre é perfeita. É por isso que nós acreditamos que uma vez quando você tem fé, ou seja, quando você recebe a fé de Deus, e esse dom que Deus nos dá de acreditar, nós não podemos perdê-la. Nós não perdemos a salvação, porque a fé é dada pelo Senhor. Se fosse minha, eu perdia fácil. Pode acreditar. Né? Qualquer homem falível perderia fácil. Mas a fé, ela vem de Deus. A fé é um dom de Deus. É por isso que a gente tem que olhar sempre, né, esse fundamento que é a fé. A nossa fé está fundamentada no Senhor. Ela é um dom de Deus, está fundamentada no Senhor. É por isso que o nosso olhar não é para as pessoas, não é para os milagres, não é para as coisas que muitas vezes nós olhamos, mas nós precisamos olhar para o Senhor. Veja o texto que está em Hebreus, capítulo 12, versículos 2 e 3. Hebreus capítulo 12, versículo 2 e 3 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Então quem é o autor e o consumador da fé? Jesus. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês, o que está escrito aí, não se cansem, nem o que se desanimem. Para que a gente não seja abalado na fé. Nós temos que olhar para aquele que é o autor, que é o consumador da nossa fé. Esse dom que nós recebemos de Deus, por meio de Jesus Cristo. Esse é que nós devemos estar olhando, não para as coisas que muitas vezes nós olhamos. São as pessoas, os milagres, a autoconfiança, tudo aquilo que eu coloquei diante de vocês. No entanto, para nós recebermos esse dom de Deus que é a fé, tem alguns passos. É por isso que as pessoas dizem assim: eu quero ter fé, mas não consigo. Tem pessoas dizem assim: eu me esforço para ter fé, eu quero acreditar, mas eu não consigo. Já evangelizei uma pessoa que me falou isso: pastor, não consigo. Não dá. Tem que seguir alguns passos, irmãos. E eu quero passar para vocês esses passos. Como é que a gente, de repente, a gente passa a crer em Deus? O primeiro passo é que a gente precisa ser confrontado com a verdade divina. O primeiro passo é a gente ser confrontado com a verdade. E qual é a verdade? A palavra. Enquanto a gente não for confrontado pela palavra, a gente não vai ser conduzido a esta fé. A palavra de Deus diz que a gente tem que conhecer a verdade, porque a verdade nos libertará. Então a verdade é a palavra que é anunciada, que é ensinada, e naquele momento que ela é anunciada e ensinada, nós vamos então refletindo sobre os nossos conceitos e sendo ali confrontados pelos nossos conceitos. Então, o primeiro passo é quando a gente é confrontado pela palavra. Esse é o primeiro passo, mas ainda não é a fé. Em Romanos, capítulo 10, versículos 3 a 17, diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creem?
Como vão invocar se ele não crê? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Então, como é que você pode crer se você não ouvir? E como ouvirão se não há quem pregue? Se ninguém ensinou, ele não pode ouvir. Se não ouviu, ele não pode crer. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pastores que anunciam boas novas, mas nem todos obedecerão ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Então, o primeiro passo é estar atento à palavra. Muitas pessoas leem, mas não têm uma reflexão sobre a palavra. É como se lesse um livro apenas friamente, letras frias. Portanto, essa palavra não vai fazer efeito nenhum. Mas quando você lê para conhecer realmente a pessoa de Deus e entender o que está aqui, aí já modifica a história. O segundo passo é quando você ouve a palavra e agora há uma ação do Espírito Santo por meio da palavra que você escuta. Então é por meio da palavra que o Espírito de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Percebam, o texto está ali quando Jesus está falando sobre o Espírito Santo. E ele diz assim: e o Espírito convencerá o mundo. Não é uma pessoa específica. Quando fala no mundo, são as pessoas. Ele não está discriminando ninguém. Nós vamos já ver esse texto. Então existe uma relação intrínseca entre o Espírito de Deus e a palavra de Deus. Há uma relação. A palavra fria, ela não é capaz de levar você à fé, mas a palavra, tendo a ação do Espírito Santo sobre ela na sua vida, você é conduzido à fé. Então o Espírito Santo, ele é o agente da revelação, ele dá a iluminação e a transformação das pessoas pela ação da palavra, som, ele. Palavra de Deus. Tem que subir. Minha voz é baixinha. E eu só consigo falar se eu me escutar. Se eu não me escutar, eu não falo. Se eu fosse mudo, ou se eu fosse surdo, eu falava, né? Então o Espírito Santo, irmãos, é o agente da revelação, da iluminação, da transformação. E a palavra de Deus é o meio pelo qual o Espírito Santo age na vida de cada um. Não é? Então a gente escuta a palavra e a ação do Espírito Santo ali vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E aí você pergunta: mas pastor, onde é que está o livre-arbítrio? Nós somos batistas, né? Nós acreditamos no livre-arbítrio, não é isso? Então, o terceiro passo é exatamente quando vai acontecer essa situação. Por quê? Porque nós ouvimos a palavra, há uma ação do Espírito Santo sobre a nossa vida, convencendo a gente do nosso pecado, da justiça e do juízo. Então, em cima disso aí, nós vamos então perceber que nós estamos distantes de Deus, nós estamos em pecado e nós precisamos nos arrepender do nosso pecado. Aí é que acontece a ação do livre-arbítrio. O arrependimento de pecados, o arrependimento pela vida distante de Deus e o desejo de mudança. Se não houver desejo de mudança, não há arrependimento. Se não há arrependimento, não há perdão. Portanto, não há como seria a fé. Então, o primeiro passo da pessoa para a reconciliação com Deus, da pessoa para a reconciliação com Deus, é o arrependimento de pecados. Então, quando você assume a responsabilidade das suas ações, quando você realmente entende que você é um pecador, que você está distante de Deus, e ali arrependido dos seus pecados, você se coloca diante do Senhor, para que você possa receber o perdão dos seus pecados. Esse é o terceiro passo. O terceiro passo é o passo em que você agora
né? Você reconhece, você precisa mudar de vida para poder então andar com Deus, e aí você recebe o perdão. E o quarto passo é exatamente quando você agora se arrepende dos seus pecados e agora você é selado com o Espírito Santo de Deus, né? Ser selado com o Espírito Santo da promessa, no momento em que a pessoa recebe o perdão e consequentemente o dom da fé, é exatamente nesse momento aqui. Há um texto na Bíblia, que está em Efésios capítulo 1, versículos 11 a 14, que mostra exatamente esses passos que nós vemos aqui. Efésios capítulo 1, versículos de 11 a 14. Diz assim: em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, assim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, esse é o que? O primeiro passo. O Evangelho da salvação, tendo nele também crido, receber o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Em João capítulo 16, versículos 4 a 11, diz assim: eu não lhes falei isso desde o princípio, porque eu estava com vocês, mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta: para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês, mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, vejam aí o que está escrito: convencerá o mundo do pecado. O mundo aqui são as pessoas. O Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. 4 passos, para que assim a gente possa, a graça do Senhor seja derramada sobre nós, e que a gente então possa receber o dom da fé. Então a fé, irmãos, não é algo nosso, ela é muito maior do que nós, é maior do que nós pensamos ou imaginamos, é maior do que a nossa vontade, é maior do que as nossas forças, é maior do que os nossos desejos. A fé, ela é a centelha de Deus, que acende o nosso fogo espiritual, que nos conecta com Deus para a eternidade. Não há como você abandonar a fé quando você sabe que essa fé, ela vem de Deus, não é algo seu. Não tem como você desistir da sua caminhada cristã, porque você recebeu essa fé de Deus. Ela é um dom de Deus. A outra coisa que eu queria falar com vocês, diante dessa temática que nós estamos vendo aqui, primeiro a gente entender essa fé, de onde é que ela vem, por que ela é inabalável, no sentido de nós queremos, em algum momento da nossa vida, diante das circunstâncias, querer abandonar a nossa caminhada. É também que a fé é algo que é vivo. A própria Bíblia diz que ela é viva e eficaz. A própria fé diz que ela se move em nós. Então, se ela é viva, ela precisa ser alimentada. Como todos nós, todo ser vivo precisa ser o quê? Alimentado para ser sustentado. A fé, ela precisa ser alimentada, porque ela não é estática. Existe um mover da fé, e ela pode ser mensurada. Existe tanto mover da fé, que você pode mensurar a fé. Jesus, ele disse ali naquele momento do texto que nós vemos aqui: homens sem fé, homens de pequena fé. Quando ele expressa essa forma, significa dizer que você pode mensurar a fé. Você não pode dar um valor absoluto, mas você pode mensurar pelo que você vê, a ação que você realiza a respeito da fé. Então ela é mensurável. Em Mateus 17, 20,
Diz assim: Jesus respondeu aos seus discípulos: por causa da pequenez da fé que vocês têm, pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a esse monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará, e nada lhe será impossível. Então a fé, ela se move, ela tem um movimento, ela é mensurável, e para que a gente possa manter essa fé sempre forte dentro de nós precisamos alimentar, né? Para se tornar viva e eficaz, né? Precisamos alimentar. E como é que nós podemos alimentar essa fé? Eu quero encerrar essa mensagem essa noite pensando em como é que nós podemos alimentar a fé para que ela esteja sempre viva, né, forte dentro de nós, ativa dentro de nós, para que nós venhamos a superar as nossas lutas e as nossas dificuldades com tranquilidade. Primeira coisa é viver a fé no seu dia a dia. O crente, ele vive pela fé. E como é que você vive a fé no seu dia a dia? Quando você demonstra gratidão a Deus por todas as coisas. Quando você reconhece o amor de Deus sobre a sua vida e quando você derrama esse amor que você recebeu sobre a vida de outras pessoas. Quando você perdoa as pessoas, principalmente os seus inimigos. Quando você persevera, mesmo diante de situações em que você não vislumbra uma possibilidade, mas que você está perseverante na sua caminhada, né? Você está vivendo a fé no seu dia. Uma outra maneira de você estar alimentando a fé é sempre que você está todos os dias lendo a palavra de Deus e orando para o Senhor. Irmãos, a leitura da palavra é algo que fortalece a sua fé em todos os tempos, porque a palavra é consolo, a palavra é direcionamento, a palavra é luz, diz o salmista: luz para os nossos passos, para os nossos pés, não é isso? Então nós precisamos estar lendo. Eu estou vendo a vida de grandes homens de Deus da história. Charles Spurgeon, conhecido como príncipe dos pregadores, era um homem que ele morreu aos 57 anos, mas foi um dos maiores avivadores da Inglaterra. Vocês terem ideia, final do século XIX, 1800 e algumas coisas, quando ele estava ali pregando. E naquela época ele conseguia reunir em um local apenas mais de 10 mil pessoas para ouvir pregar. Mais de 10 mil pessoas. Naquela época, final do século XIX. E diz a sua biografia que ele lia 6 livros por semana. E eu olhei assim e disse para mim mesmo: misericórdia, né? Porque eu não consigo ler um livro em 6 meses. Imagine 6 livros numa semana. 6 livros numa semana, irmãos. Ele tem mais de 100 livros escritos. É autor de mais de 100 livros. Era um homem que tinha uma intimidade com Deus desde pequeno. O avô dele era pastor e ele estudava a palavra, todos os dias ele estudava a palavra. Mas ele era esse homem que o Espírito Santo agia na vida das pessoas através dele como instrumento de Deus, porque ele tinha uma comunhão, uma intimidade com Deus que poucas pessoas no mundo tiveram. Se a gente quer fortalecer a nossa fé, irmão, nós precisamos ler a palavra principalmente, mas não apenas a palavra, ler outros livros que falem sobre a fé, sobre aquilo que nós precisamos para entender melhor muitas vezes. E nós estarmos diariamente em comunhão com Deus, através da oração, intimidade com Deus, da oração, nós precisamos estar alimentando a nossa fé. Um outro caminho para alimentar a sua fé é através de aconselhamento. Se aconselhar com pessoas piedosas, pessoas que caminham e tenham caminhada com Deus, pessoas que têm uma experiência com Deus, são pessoas que podem fazer com que a gente cresça na nossa vida espiritual, na nossa caminhada de fé.
O outro é você se distanciar de influências negativas. Como, irmãos, nós temos uma tendência muito grande a se associar com pessoas do mal. O crente tem uma facilidade muito grande de admirar pessoas do mal. Nós não admiramos pessoas do bem, mas do mal a gente admira. É por isso que nossos jovens estão fora da igreja. Por que os nossos jovens estão fora da igreja? Porque eles admiram seus amigos, seus colegas, e fazem aquilo que nós não fazemos. Por que o filho pródigo saiu da casa do pai? Então, a gente precisa se afastar, irmãos, das más influências, das pessoas que conseguem fazer com que a gente se afaste da palavra de Deus, se afaste de Deus, e isso enfraquece a nossa fé. Uma outra coisa que fortalece a nossa fé é o louvor e a adoração, porque a gente precisa estar em adoração ao Senhor 24 horas por dia. E uma das formas de você estar em adoração ao Senhor é através do louvor, da música. A música nos aproxima de Deus, porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, não é isso? Então nós precisamos estar louvando ao Senhor. Foi o que aconteceu com Paulo e Silas na prisão. Ali eles encontraram conforto na música. Outra coisa é a comunhão com a sua comunidade de fé. Como, irmãos, a gente pode fortalecer a nossa fé distante do povo, da nossa comunidade de fé? Quanto mais distante da nossa comunidade de fé, mais distante, mais frio nós estaremos nessa caminhada. Então nós precisamos ter comunhão com a nossa comunidade de fé. E para encerrar, a gente precisa trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Memória do passado fortalece o presente. Memória das vezes em que nós podemos enxergar a mão de Deus nos dando livramento em alguma situação da nossa vida. Quantas e quantas vezes nós estamos ali pensando como é que eu vou caminhar dentro de uma circunstância difícil, superar uma coisa difícil na minha vida. Em vez de eu estar olhando para a circunstância, eu posso olhar para o passado e olhar para Deus. Não, mas Deus em circunstâncias parecidas livrou a minha vida, fez com que eu superasse situações como essa, me colocou hoje assim. O salmista diz que ele encosta a cabeça no travesseiro e ele pensa durante o dia quantas e quantas vezes ali a mão do Senhor esteve comigo. Essas memórias eternas são memórias que fortalecem a nossa caminhada cristã, que fortalecem a nossa fé. Por isso eu quero encerrar, irmãos, que o que Jesus está dizendo aqui para os apóstolos são coisas que acontecem com a gente. Muitas vezes na nossa vida nós sentimos vontade de abandonar a nossa caminhada. Muitas vezes nós passamos por dificuldades, por lutas, e nós nos decepcionamos com a caminhada cristã. E é isso que a gente precisa refletir, porque a nossa fé, ela não é nossa, ela é de Deus. Quem nos deu a fé foi o Senhor. E se Ele nos deu, não somos nós que podemos tirar. Não somos nós. Ela é eterna dentro de nós. O que nós precisamos fazer é alimentar essa fé dia a dia, para que nós fortaleçamos a nossa caminhada. Que a gente venha ajudar outros que precisam ser ajudados também nessa caminhada. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, que o Teu Espírito que habita em nós nos fortaleça, nos dê o discernimento, nos mostre aquilo que nós precisamos fazer para que a nossa fé sempre possa estar firme na presença do nosso Senhor. Abençoa, Pai, a Tua igreja, para que possamos ser luz no meio desse mundo em trevas. É a nossa oração, em nome de Jesus.